Olá pessoal, hoje nós vamos ao quarto encontro e nós vamos dar continuidade no assunto que trabalhamos no último encontro, cálculo estequiométrico. Hoje nós vamos trabalhar com alguns ramos do cálculo estequiométrico, mudando aquela visão de perfeição que ele oferece de apenas análise nas equações. A gente sabe que não é bem assim como que as coisas funcionam na prática. Existem algumas coisas que interferem nos processos e essas interferências elas são perfeitamente avaliadas pelo próprio cálculo estequiométrico. Então, nós vamos, a princípio, tratar do que é reagente limitante. Numa reação em que exista mais do que um reagente, há a possibilidade de existir um reagente limitante, e quando se trata de reagente limitante, nós estamos a falar de um reagente em que no processo químico, num fenômeno reacional, esse composto ele acaba primeiro. Então, num processo de reação química, reagente limitante é aquele que acaba primeiro. E ele tem influência, e a principal influência na formação de produtos é dele. Porque se ele acaba primeiro, então, à medida que ele termina, a quantidade de produtos a serem formados também não dá mais continuidade. Se existir um reagente limitante, automaticamente existe um reagente em excesso, que é do contrário. Enquanto que o reagente acaba primeiro, o reagente em excesso ele não chega a acabar. Depois a gente vai falar sobre pureza. Por quê? Quando se fala de composto químico num processo de reação, não é em todo caso que esses compostos eles apresentam uma pureza a 100%. Na realidade, no dia a dia das reações, os compostos eles têm impurezas. E essas impurezas elas têm que ser avaliadas, elas têm que ser quantificadas, elas podem ser quantificadas de acordo com a sua proporção. Vamos supor o seguinte: tem-se uma amostra de carbonato de cálcio, de calcário, que esse calcário ele apresenta uma pureza de apenas 90%. Isso quer dizer que todo o resto, os 10%, são impurezas. Quando na verdade a gente imagina o seguinte: olha, eu tenho carbonato de cálcio, ali eu só tenho carbonato de cálcio. Não, pode existir impurezas. E depois a gente vai falar sobre rendimento de uma reação química. O rendimento é a quantidade de produtos que devem ou deveriam ser formados. Mas se existem alguns fatores que podem influenciar na reação química, como temperatura, como pressão, é óbvio que aquela quantidade de produtos a serem formados nem sempre é aquele que a gente espera. Eu espero 100 gramas de um produto X a ser formado ao final dessa reação. Quando você vai lá, aparece apenas 95, 90 ou até menos. Isso é rendimento. Existe o rendimento teórico, que é aquele que se quantifica partindo-se do princípio em que a reação vai acontecer perfeitamente, e existe o rendimento real, que é aquele que na realidade foi produzido, Então, dentro desses 4 pontos, nós vamos abordar questões que venham a contemplar esses pontos que são bastante vistos no Enem, quando o assunto é cálculo estequiométrico. E são pontos dentro de cálculo estequiométrico. Saindo daquela visão de que as reações elas acontecem perfeitamente, que não existe interferente, que não existe um reagente a mais ou um reagente a menos, que a pureza sempre é 100%. Na realidade, tem coisas que mudam esse contexto. E estão aí os pontos para a gente trabalhar. A primeira questão, Enem 2017,
diz o seguinte: ácido acetil salicílico, AS, é sintetizado a partir da reação do ácido salicílico com anidrido acético, usando o ácido sulfúrico como catalisador, conforme a equação química. Após a síntese, o AS é purificado e o rendimento final é de aproximadamente 50%. Devido às propriedades farmacológicas, o AS é utilizado como medicamento na forma de comprimidos, nos quais se emprega tipicamente uma massa de 500 mg dessa substância. Uma indústria farmacêutica pretende fabricar um lote de 900 mil comprimidos, de acordo com as especificações do texto. Qual é a massa de ácido salicílico em quilo que deve ser empregada para esse fim? Tem alguns pontos que a gente deve levar em consideração nessa questão. A primeira coisa que eu devo prestar atenção é a forma que a reação está equacionada. Lógico que ela está equacionada assim, e eu não vou precisar dela para muita coisa. Mas eu fiz questão de mostrar uma outra forma que essa equação poderia estar descrita. Então, essa equação, para alunos que estão na segunda série, ele não compreende o que está escrito aí. Porque nós estamos vendo as substâncias na forma de estrutura, coisa que é visto com alunos lá na terceira série. Mas quando a gente transforma essas estruturas em molécula, essa equação ela passa a ser desse jeito aí. Então eu fiz questão de colocar também as massas molares dele. Muito embora a questão ela já cite o que eu quero, já tem na questão. Isso é só uma informação para somar as que a gente já tem. Veja só, primeira coisa que nós temos que prestar atenção, depois que eu li a questão, é que o rendimento da reação é de aproximadamente 50%. Certo? Nós vamos tratar desse assunto daqui a pouco. Mas é um ponto para mim analisar antes. A massa do comprimido está em miligramas. Como as massas molares, elas normalmente são em gramas, então é importante que quando eu for resolver isso aqui, eu converter esses 500 miligramas para grama. Mas se eu não fizer, eu vou errar? Assim, se você não fizer no início e deixar para fazer quando for mais para frente, não erra não. Mas se você não converter, a chance de erro é muito grande, certo? Depois, tem a quantidade de comprimido que eu vou produzir, são 900 mil comprimidos. E por último, a resposta ela vai ser dada em quilo, certo? Ou seja, eu tenho tudo em grama, massa molar, eu vou converter o peso do comprimido para grama, mas a resposta ela tem que ser dada em quilo. Então vamos resolver. A princípio, primeira coisa que eu vou fazer, primeiro cálculo que eu vou fazer é descobrir qual é a massa de ácido acetil salicílico suficiente para produzir os 900 mil comprimidos. Como é que eu vou fazer isso? Então eu vou levar em consideração que um comprimido ele equivale a meio grama. Veja que lá na questão citou 500 miligramas, mas eu converti e achei aqui meio grama. Quantos comprimidos eu desejo produzir? A fábrica vai produzir 900 mil, que equivale a X. Então, para essa quantidade de comprimido, eu vou ter 450 mil gramas. Eu posso fazer algumas coisas aqui. Eu posso converter esses 450 mil gramas em quilo, porque lá no final a resposta vai ser dada em quilo, mas até chegar ao final, os valores vão ser dados em gramas, certo? Então, eu posso trabalhar com 450 mil do jeito que ele está, mas eu preferi transformar isso aqui em notação científica. Os 450 mil gramas equivale a 450 vezes 10 elevado a 3 gramas, certo?
Para que isso? Porque no final, quando eu chegar ao valor da resposta, eu não preciso fazer muita coisa mais para achar a resposta ideal, certo? Mas até chegar ao final a gente tem outras coisas. Pronto. Eu preciso dessa quantidade de AS para essa quantidade de comprimido, certo? Conforme a reação está descrita na equação, nós vamos descobrir qual é a quantidade de ácido salicílico que corresponde, que produz essa quantidade de AS. Né? Então, assim, qual é a quantidade? Qual é a quantidade do reagente ácido salicílico suficiente para produzir 450 mil gramas? Antes disso, nós vamos à equação. Eu sei o seguinte: 138 gramas do ácido salicílico produz 180 gramas do AS. Isso é o que está descrito na equação química, lá no enunciado. Quando a gente lê, vê que as massas informadas são essas aí. Então, 138 gramas do AS, o ácido salicílico, vai produzir 180 gramas do ácido acetil salicílico. Aí, eu preciso de 450 mil gramas do ácido salicílico, que corresponde a quanto do ácido salicílico? A X. Então, eu tenho 180x, que é igual a 138 vezes 450 vezes 10 elevado a 3, que corresponde a 138 vezes 450 dá 62.100 vezes 10 elevado a 3, dividido por 180. O 180x é uma multiplicação, passa dividindo. Isso é igual a 345 vezes 10 elevado a 3 gramas do AS. Ou seja, eu preciso de 345 vezes 10 elevado a 3 gramas do ácido salicílico para a produção de 450 vezes 10 elevado a 3 gramas do ácido acetil salicílico. Agora, lá na questão disse o seguinte, eu já caminhei por dois passos. Primeiro, achei a massa suficiente para produzir 900 mil comprimidos. Achei a massa do ácido salicílico suficiente para a produção da quantidade de AS que eu desejo. Mas eu tenho que lembrar que a questão diz o seguinte, ela tem um rendimento de 50%, né? Ou seja, de todo ácido salicílico que eu utilizar, apenas a metade vai ser transformado em ácido acetil salicílico, 50%, né? E eu preciso saber uma quantidade específica referente a 100%. Como é que nós vamos fazer isso? 345 vezes 10 elevado a 3 equivale a 50%. É o que o enunciado diz, né? E eu preciso de um valor equivalente a 100%. Então, temos o que aqui? A gente tem 50 vezes x, 50x, 345 vezes 100, que é igual 345 vezes 100 é 34.500 vezes 10 elevado a 3, dividido por 50, que vai ser igual a 690 vezes 10 elevado a 3 gramas do ácido salicílico. Se eu viesse trabalhando com 450 mil, do jeito que eu obtive no primeiro cálculo, na massa quantidade para a quantidade de comprimido, eu teria aqui 690 mil gramas, certo? Que aí eu deveria dividir isso por 1000 para achar o valor em quilo. Esse 10 elevado a 3 é exatamente o valor que eu vou eliminar. De uma forma bem mais simples. Basta o quê? Cortar. Quando eu cortei isso aí, eu passei a ter o quê? O valor em quilo. 690 vezes 10 elevado a 3 gramas equivale a 690 quilos. Essa é a massa do ácido salicílico suficiente para a produção do AS
que é necessária para a produção dos 900 mil comprimidos. Considerando o quê? Que o rendimento dessa equação, dessa reação, ela é 50%, ou seja, metade, certo? Então a opção correta vai ser a letra D. Esse é o exercício 1. Então nessa primeira questão a gente abordou, dentre outras coisas, rendimento. O segundo exercício, Enem 2014, diz o seguinte: o cobre, muito utilizado em fios de rede elétrica, é considerável valor de mercado, pode ser encontrado na natureza na forma de calcocita, isso é um mineral, de massa molar 159 gramas por mol. Por meio da equação, então aí foi dada a equação, é possível obtê-lo na forma metálica. A forma metálica, apenas o cobre metálico. A quantidade de matéria de cobre metálico produzida a partir de 1 tonelada de calcocita com 7,95% de pureza é. Primeira coisa que nós vamos ter que observar na questão. Quais são as informações importantes? A massa molar da calcocita, né? E a pureza desse mineral. Mas existe uma outra coisa. Além disso, a resposta está em mol. Então, eu tenho massa para mol. Além de aplicar a pureza, a proporcionalidade de pureza, eu também vou ter que converter isso para mol. E aí eu posso fazer o seguinte: eu posso trabalhar com mol desde já, para não ser necessário fazer um cálculo adicional ao final, ou então eu posso ir com as massas até o resultado e depois transformar isso em mol, que dá um pouco mais de trabalho. Lembrando que as questões do Enem, você precisa de um tempo específico para obedecer uma média geral. Primeira coisa que nós vamos fazer é calcular o percentual de pureza, né? De onde é que nós vamos partir? Nós vamos partir do princípio: 1 tonelada desse minério tem apenas 7,95% de pureza. Como é que nós vamos fazer isso? 1.000 quilos, que eu tratei de converter aqui também logo, equivale a 100%. Todo mineral que eu tenho é 1 tonelada, então todo esse mineral ele equivale a 100%. Aí agora, desse 100%, apenas 7,95% é o que eu desejo, é puro, né? O grau de pureza dele é extremamente baixo, 7,95%. Então, nós vamos fazer assim: 1.000 vezes 7,95 dividido por 100. 100 vezes x é uma multiplicação, já coloquei aqui dividindo. Aí nós vamos ter 1.000 vezes 7,95 dividido por 100 vai ser igual a 79,5 quilos desse mineral. Então, se a gente avaliar que a pureza dele é extremamente baixa, 7,95%, em 1 tonelada eu só tenho por volta de 79,5 kg do composto que eu desejo, certo? Pronto. Agora nós vamos fazer o seguinte: como as massas molares, que eu venho dizendo isso, normalmente elas estão em gramas, então é interessante que a gente converta para grama. Tá, mas é obrigatório? Se é obrigatório ou não, não é a questão. A questão é trabalhar com as grandezas, elas sempre na mesma escala, para não correr risco de erro ou para minimizar o risco de erro, certo? Então, considerando que eu tenho 79 quilos, em gramas eu tenho 79.500 gramas do composto do que eu desejo. Na reação, a gente tem o seguinte, olha: 159 gramas do composto de cobre são suficientes para produzir 2 mols de cobre. Lembra que eu disse que é interessante a gente fazer essa relação aqui primeiro, para no final não ter que fazer um cálculo adicional? Se eu quiser fazer esse cálculo adicional de conversão de massa para mol, eu erro? Não, se tu fizer tudo direitinho, não vai errar.
Mas eu preciso de obedecer o tempo. O negócio aqui é tempo. Né? Então, 159 gramas produz 2 mols de cobre. E se eu tenho 79.500 gramas do mineral, eu tenho quantos mols de cobre? Eu tenho 79.500 vezes 2, né? Dividido por 159, que vai ser igual a 1.000 mols. Importante, a questão lá, ela deu todas as opções em notação científica. 1 vezes não sei o que, enfim. Como é que nós vamos fazer isso agora? A gente vai converter isso aqui. Basta deslocar uma vírgula. Então, 1.000 é a mesma coisa que 1 vezes 10 elevado a 3, cuja opção é a letra A. Então, veja que eu teria aí a letra B, que é 5, a letra C, que é 1 vezes 10 elevado a 0, e aí a gente tem que ter bastante cuidado com isso. Eu poderia perfeitamente confundir, né? A letra D, 5 vezes 10 elevado a menos 1, e a letra E, 4 vezes 10 elevado a menos 3. Eu tenho que ter bastante cuidado, assim, porque algumas opções elas são parecidas e tem uma diferença mínima. Veja, A e C, ou a letra B e D. Visualmente, a gente pode confundir isso aí. Entendido isso? A questão 3, ou exercício 3, diz o seguinte: em setembro de 1998, cerca de 10.000 toneladas de ácido sulfúrico foram derramadas pelo navio Bahamas no litoral do Rio Grande do Sul. Para minimizar o impacto ambiental de um desastre desse tipo, é preciso neutralizar a acidez resultante. Para isso, pode-se, por exemplo, lançar calcário, minério rico em carbonato de cálcio, na região atingida. A equação química que apresenta a neutralização do ácido sulfúrico por carbonato de cálcio, com a proporção aproximada entre as massas dessa substância é... Então, aí você vê a tabelinha com a equação, né? E aí, em função disso, pode-se avaliar o esforço de mobilização que deveria ser empreendido para enfrentar tal situação, estimando a quantidade de caminhões necessários para carregar o material neutralizante, para transportar certo calcário que tem 80% de carbonato de cálcio. Esse número de caminhões, cada um com carga de 30 toneladas, seria próximo de... Aí eu tenho 100, 200, 300, 400 e 500. Vamos partir do princípio que a pureza do carbonato ela é 80%, né? Como a questão aborda. Então, partindo-se do princípio em que eu tenho 80% de pureza, nós vamos calcular essa pureza. Eu sei o que sobre isso? Interessante que na equação oferecida diz assim: 1 tonelada reage com 1 tonelada. E eu sei que essa 1 tonelada, ela representa apenas, principalmente não, do carbonato de cálcio, representa apenas 80% do que eu preciso, mas eu quero 100. Sendo que a questão diz que o acidente ocorreu com 10.000 toneladas do ácido sulfúrico. Então eu posso calcular esses 80% nessa 1 tonelada conforme a equação diz, ou eu posso calcular esses 80% já de acordo com a quantidade de ácido sulfúrico que foi derramada, 10.000 toneladas. Lógico que eu não estou calculando esses 80% do ácido sulfúrico, não. Eu estou calculando do carbonato de cálcio, mas a reação acontece de 1 para 1, ou seja, 1 tonelada de um para 1 tonelada do outro. Eu posso considerar também que eu tenho 10 toneladas de um para 10 toneladas do outro, mas esse outro eu preciso purificar para que no final das contas eu tenha essa 1 tonelada, ou seja, no geral eu tenho que obter um pouco a mais. Então vamos lá, eu sei que 10.000 toneladas equivale a 80%, mas eu quero 100%, não é assim? Então 80 vezes x é igual a 10.000 vezes 100. X vai ser igual a 1 milhão dividido por 80.
10 mil vezes 100 é 1 milhão, 80x é uma multiplicação, passa a dividir. Logo, eu vou obter um valor de 12.500 toneladas de carbonato de cálcio. Isso considerando as impurezas. Quando eu purificar, aí sim é que eu passo a ter as 10 mil toneladas que eu preciso para reagir com as 10 mil toneladas do ácido sulfúrico. Então eu já achei o que eu queria, né? Que é a quantidade de toneladas de carbonato de cálcio. Agora, nós vamos calcular o quê? Quantos caminhões são suficientes para transportar essa quantidade? Levando-se em consideração que cada caminhão leva, por vez, 30 toneladas. Então, o caminhão leva 30 toneladas, tem capacidade máxima de 30 toneladas, e eu tenho 12.500 toneladas. Logo, X equivale a 12.500 toneladas. X vai ser igual a 12.500 vezes 1, que é 12.500, dividido por 30, que vai ser igual a aproximadamente 416,66 caminhões. Mas se vocês lembram da questão, lá não tem esse valor. Lá tem 100, 200, 300, 400 e 500 toneladas. Lembram disso? O que é que nós vamos fazer? Procurar daqueles qual é o valor mais próximo desse aí. E a gente vai achar que o valor mais próximo de 416 é 400. Né? Eu poderia ter 417. Enfim, como não deu um valor exato, a gente sempre vai para o valor que está mais próximo. E o valor de 416 é 400. Ou o valor mais próximo de 400 é 416. A opção correta é letra D. O quarto exercício diz assim. É uma questão bastante simples, mas que ela vai abordar mais do que um tema na questão. Certo? Então, é simples, porém, ela exige bastante atenção. O bisfenol A é um composto que serve de matéria-prima para a fabricação de polímeros utilizados em embalagens plásticas de alimentos, em mamadeiras e no revestimento interno de latas. Esse composto está sendo banido em diversos países, incluindo o Brasil, principalmente por ser um mimetizador de estrógeno, que, atuando como tal no organismo, pode causar infertilidade na vida adulta. O bisfenol A é preparado pela condensação da propanona com fenol em meio ácido, conforme apresentado na equação química. Aí você tem a equação química, também para alunos que não estão na terceira série, é complicado de compreender o que está descrito aí, né? Aí, bora lá. Considerando que ao reagir 580 gramas de propanona com 3.760 gramas de fenol, obteve-se 1,14 kg, ou 1,140 kg de bisfenol. De acordo com a reação descrita, o rendimento real do processo foi de... Antes disso, eu converti a equação, transformei ela numa forma melhor compreensível, né? Principalmente para os alunos da segunda série, porque desse jeito que está aí não ajuda muito não. Então, eu tenho o primeiro composto é fenol, o segundo é a propanona, o terceiro, que é um produto, é o bisfenol, e o quarto é água. Aqui na questão, depois que eu fiz a alteração na equação química, dá para a gente desconfiar de alguma coisa. Ora, será que não tem um reagente a mais? Será que não tem um reagente a menos? E é isso que a gente tem que observar, porque quando o cálculo estequiométrico, todos os reagentes estão nas suas devidas proporções, qualquer um que eu pegar, qualquer um que eu utilizar, vai dar um resultado único para um reagente, para um produto específico. No caso aqui, o bisfenol A. Se eu pegar X gramas de fenol e fizer a proporção estequiométrica, então eu vou ter Y gramas do bisfenol. Da mesma forma, a propanona. Isso considerando que as suas proporções estão
perfeitas, ou seja, estequiometricamente ele está proporcional. Mas se a gente prestar atenção aqui, já tem motivo para desconfiar de alguma coisa. Veja quantos gramas de propanona foi utilizado. 580. Isso é 10 vezes mais que a massa molar oferecida na reação. Se você pegar o fenol, eu tenho 3.760 gramas, foi utilizada. E esse 3.760 gramas é mais do que a proporção utilizada na propanona. Pelo menos 20 vezes. Isso quer dizer o que, meu povo? Que aqui existe a possibilidade de ter um reagente limitante e existe a possibilidade de eu ter um reagente em excesso. É importante eu saber disso? Em rendimento, nós vamos seguir um parâmetro, considerando que existe um reagente limitante e um reagente em excesso. Sempre nós vamos seguir o reagente limitante, porque ele é o reagente que acaba primeiro, é ele que determina o andamento da reação. Ora, se ele acaba primeiro, então a reação para. Se a reação para, então a quantidade de produtos a serem formados também para. Ou seja, a reação por completo depende dele. E se existe, então é interessante, antes de qualquer coisa, eu verificar. Se não existir qualquer valor que eu achar aí responde. Mas se existe um reagente limitante, qualquer um valor que eu utilizar aí, vai dar certo? Não, não vai dar certo. Tá? Então, vamos verificar isso. Primeiro, nós vamos utilizar os dados oferecidos pelo fenol, né? Eu sei o seguinte, que 2 mols de fenol, por isso 2 vezes 94, são suficientes para produzir 228 gramas do bisfenol. Quanto é que a questão diz que ele utilizou? 3.760, que equivale a X. Assim? Então eu vou ter quanto? 3.760 vezes 228 dividido por 188. Observe que esse 188 é 2 vezes 94, viu? Que é igual a 4.560 gramas do bisfenol. 3.760 vezes 228 dividido por 188 é igual a 4.560 gramas do bisfenol. Com essa quantidade de fenol, eu consigo produzir isso aí. Se não houver nenhum problema com relação aos valores oferecidos para a reação da propanona e do fenol, o valor do bisfenol encontrado nos dois será o mesmo, tá? Agora nós vamos verificar isso para a propanona. Eu sei o seguinte, que 1 mol da propanona, ou seja, 58 gramas, vai produzir quanto? 228 gramas do bisfenol. Mas eu utilizei 580 gramas. Então, 580 vezes 228 dividido por 58 vai ser igual a 2.280 gramas. Veja que os dois valores encontrados são diferentes. O que é que eu descobri sobre isso? Que existe sim um reagente limitante e um reagente em excesso. E quem é o excesso e quem é o limitante? Nesse caso aqui, o limitante é aquele que produziu menos. E é ele que nós vamos utilizar para continuar com os cálculos. O reagente em excesso é o outro. Sempre que existe um limitante, o outro é o excesso, ou vice-versa. Tá? Então, temos reagente em excesso é o fenol, o reagente limitante é a propanona. E é esse valor aqui, 2.280, que nós vamos utilizar para concluir a questão. Então, agora sim. O que é que a questão quer de fato? Né? Porque ela não perguntou sobre reagente limitante em excesso, não.
ela perguntou sobre o rendimento da reação. Qual foi o rendimento da reação? Eu sei o seguinte, olha, 2.280 quilos equivale a 100%. Só uma pequena observação, que aqui eu estou utilizando quilos, mas os valores foram encontrados em gramas. Então, 2.280 gramas equivale a 2,280 kg, né? Como está aí. Que corresponde a 100% daquilo que a gente espera do rendimento teórico. A gente chama disso aí de rendimento teórico. É 100% de rendimento, sem perca de nada. Mas a gente sabe também que a questão, ela diz que foi produzido apenas 1,140 kg. Isso equivale a 2,280x, que é igual a 1,140 vezes 100, que é igual a 114 dividido por 2,280, que é igual a 50%. Ou seja, de todo o rendimento que eu estava esperando, 100%, que nós chamamos em outra oportunidade de rendimento teórico, eu consegui produzir apenas a metade. Esse aqui a gente chama de rendimento real. E antes de a gente terminar essa segunda parte aqui, eu disse que a questão ela estava pedindo isso, porque ela pediu o rendimento. E por que eu fui atrás de reagente limitante e reagente em excesso? Porque quando se tem rendimento, uma das coisas que a gente tem que observar é se existe de fato o reagente em excesso e o reagente limitante. Porque a partir daí existe um desses reagentes que eu posso utilizar para achar o valor, a opção, no caso da questão, e existe um valor que eu vou descartar. O valor que eu vou utilizar é sempre, nesses casos, o reagente limitante. E o valor que eu vou descartar, óbvio, é o reagente em excesso. Então, a opção correta nós temos a letra E. O próximo exercício, ele é bem mais simples, né? Diz o seguinte: para se obter 1,5 kg de dióxido de urânio, matéria-prima para a produção de combustível nuclear, é necessário extrair-se e tratar 1 tonelada de minério. Assim, o rendimento do tratamento do minério até chegar ao dióxido de urânio puro é de... Esse aí a gente vai considerar o seguinte: eu tenho 1 tonelada, nessa 1 tonelada eu tenho o quê? 1,5 kg do composto puro, né? Aí é lógico que o rendimento é baixíssimo, né? O que é que a gente sabe? Eu sei o seguinte, que se eu pegar 1 tonelada desse minério, né? 100% desse minério, apenas 1,5 kg, quando eu terminar o processo, é o minério puro, aquilo que eu desejo. Tá certo? Uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: como eu tenho 1 tonelada e 1 quilo, é importante ou eu transformar tudo em tonelada ou eu transformar tudo em quilo, né? Então, eu transformei aqui tonelada em quilo. 1 tonelada, ela equivale a 1.000 quilos. Agora sim a gente vai resolver. Então, 1.000 quilos, que é o que eu tenho, que é 1 tonelada, equivale a 100% de todo mineral, considerando as suas impurezas. Considerando que dali eu vou extrair apenas 1,5 kg. Isso aí é o valor que corresponde a X. Então, 1.000 vezes X dá 1.000x, e eu tenho 1,5 vezes 100. Aí eu tenho X, que é igual 1,5 vezes 100 dá 150 dividido por 1.000, que vai ser igual a 0,15. Eu poderia não fazer essa sequência, já poderia responder assim de uma forma mais rápida, né? Aqui,
como eu estou respondendo para vocês, eu não estou considerando o tempo, não é o que importa. Para vocês sim. Então essa questão aqui é aquela questão que você resolve em segundos. E não seria sequer necessário um conhecimento químico. Só o matemático aqui já ajuda. Ela não requer aquele conhecimento especificamente químico. Matemática é a ferramenta que vai ajudar aqui a você resolver essa questão. Próximo exercício é o exercício 6, Enem 2001, diz assim: atualmente, sistemas de purificação de emissões poluidoras estão sendo exigidos por lei em um número cada vez maior de países. O controle de emissões de dióxido de enxofre gasoso, proveniente da queima de carvão que contém enxofre, pode ser feito pela reação desse gás com uma suspensão de hidróxido de cálcio em água, sendo formado um produto não poluidor do ar. A queima do enxofre e a reação do dióxido de enxofre com o hidróxido de cálcio, bem como as massas de algumas das substâncias envolvidas nessas reações, podem ser assim representadas. Então, tem enxofre, massa molar 32, mais oxigênio, massa molar 32, que vai produzir dióxido de enxofre com massa molar 64 gramas. Depois, o dióxido de enxofre com massa molar 64 gramas vai reagir com hidróxido de cálcio, que tem 74 gramas, vai gerar um produto não poluidor. Está dizendo o produto não poluidor porque ele se referiu a um, mas essa reação aqui gera dois produtos, né? Daqui a pouco eu digo por quê. Dessa forma, para se absorver todo o dióxido de enxofre produzido pela queima de 1 tonelada de carvão, aí entre parênteses está dizendo contendo 1% de enxofre. Esse aqui é um dos dados mais importantes que a gente tem que considerar. É suficiente a utilização de uma massa de hidróxido de cálcio de aproximadamente 23, 43, 64, 74, 138. E todas as respostas estão em quilos. Então vamos ver como é que a gente resolve isso aqui. Está aí a reação conforme descrita na questão, mas a gente pode escrever essa equação de outro jeito, para facilitar a nossa compreensão. Então, a primeira equação pode ser descrita assim: enxofre mais oxigênio vai produzir dióxido de enxofre, transformando isso numa linguagem tipicamente química. A segunda equação, dióxido de enxofre vai reagir com hidróxido de cálcio, vai produzir sulfato de cálcio mais água. Lembra que lá na questão ela falava de um produto não poluidor, é esse sulfato de cálcio. Mas ela só citou esse produto aqui. Só que além dele, eu tenho água. Por quê? Isso aqui é uma reação de neutralização. Toda reação de neutralização vai produzir um sal e água. Eu vou resolver essa questão de uma forma mais detalhada, por opção, mas existe uma forma de a gente resolver isso aqui de uma forma mais direta, que para gente que vai fazer, para quem vai fazer o Enem, a gente não, que eu não vou, mas para quem vai fazer o Enem, essa forma mais direta é sempre o ideal. Aqui a gente tem um tema que não foi abordado, além do que vai ser abordado, né? A gente tem um outro tema que não foi abordado anteriormente, que são as reações sequenciais. O que são reações sequenciais? São reações que uma vem após outra. E no cálculo estequiométrico, muitas vezes, o valor que eu quero na reação final, ela está lá na reação inicial. Que eu desejo achar como valor em uma etapa, pode ser estar em outra. Primeira coisa que nós vamos considerar é o seguinte: eu sei que numa tonelada desse mineral, apenas 1% é enxofre. Uma tonelada equivale a 1.000 quilos. Desses 1.000 quilos, 1% é enxofre. Só. Certo? Então, 1.000 quilos equivale a 100%, porque é tudo que eu tenho.
mas eu quero saber baseado no percentual de enxofre. Isso vai ser feito assim. Então, tenho 1000 vezes 1 que dá 1000, 100 vezes x que dá x. Esse 100 estava multiplicando, passa a ser dividido. Eu tenho 10 quilos de enxofre. Ou 10.000 gramas do enxofre. 10.000 gramas porque as outras informações vêm em gramas. Tá? Aí veja só. Se uma tonelada de carvão a 10 kg de enxofre, quanto de SO2 será produzido para essa quantidade aí? Eu tenho na reação 32 gramas de enxofre. Assim, veja que quando estava descrito lá, 32 gramas, o enxofre tem uma massa molar de 32 gramas, que vai produzir 64 gramas do dióxido de enxofre. Esse é o segundo cálculo que eu estou fazendo. Só que eu tenho quanto de enxofre? 10 quilos ou 10.000 gramas, que corresponde a uma produção de x gramas do dióxido. Então, 32 vezes x dá 32x, 10.000 vezes 64 vai dar 640.000. 640.000 dividido por 32 vai ser igual a 20.000 gramas. Isto é, para um consumo de 10.000 gramas desse enxofre, eu tenho uma produção de 20.000 gramas do dióxido de enxofre. Tá? O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar esse dióxido de enxofre e procurar saber quanto de hidróxido de cálcio é suficiente para neutralizar essa quantidade de 20.000 gramas. Agora nós vamos na segunda equação. A segunda equação diz o seguinte: 64 gramas do dióxido de enxofre reage com 74 gramas do hidróxido de cálcio. Quanto é que eu tenho do dióxido de enxofre? 20.000 gramas. Quanto é que eu tenho do hidróxido de cálcio? X gramas. Então, 64 vezes x dá 64x. E 20.000 vezes 74 dá 1.480.000. 1.480.000 dividido por 64 vai ser igual a 23,125 gramas. Mas, veja, a resposta lá está em quilos, né? 23.125 gramas é igual a aproximadamente 23 quilos. Tá certo? Opção letra A. Então, pessoal, obrigado. Por hoje é só e até a próxima.